Teve início hoje o pagamento do programa social que beneficia taxistas. Foram liberadas 2 parcelas, uma no valor de R$ 1.000. A estimativa é de que pelo menos 245 mil motoristas de táxi em todo o país sejam beneficiados. Para esclarecer as dúvidas sobre quem tem direito a esse benefício e como fazer para ser um beneficiado, a Voz do Brasil conversa com o ministro José Carlos Oliveira, do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse tema, ele fala também sobre o auxílio aos caminhoneiros e a facilitação para concessão de benefícios sem perícia no INSS. Vamos acompanhar. Com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, além desse tema, o ministro também vai falar sobre o auxílio aos caminhoneiros e a facilitação para a concessão dos benefícios sem perícia do INSS. Agora, novamente, ministro, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Ministro, como dissemos, 245 mil motoristas de táxi vão receber essas 2 primeiras parcelas. Quais foram os critérios utilizados para selecionar quem vai receber agora? Gostaria de falar, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu queria falar que, no primeiro momento, o governo federal não dispunha de uma base de dados que constassem lá os taxistas. Nós tivemos que nos valer da ajuda dos 5.570 prefeitos, dos quais 3.700 já mandaram as suas bases para o Ministério do Trabalho e Previdência. A partir daí, a gente conseguiu compilar um universo de 301 mil taxistas. Desses 301 mil taxistas, a gente começou a pagar, na data de hoje, 16/8, a parcela de julho e agosto para quase 246 mil taxistas. Então, no primeiro momento, nós utilizamos como critério as informações dadas pelas prefeituras municipais. Então, ministro, outros taxistas podem receber até o final do ano esse benefício? Sem dúvida, outros taxistas, com certeza os prefeitos, se esqueceram alguém para trás, poderão informar e o Ministério do Trabalho vai poder fazer o pagamento, inclusive retroativamente. Agora, eu queria esclarecer que alguns municípios mandaram alguns taxistas que estão irregulares na prefeitura, né? Estão com alguma pendência na prefeitura. Essas pessoas, esses taxistas, eles também poderão receber, porém, eles receberão a parcela a partir da regularização junto às suas prefeituras. Então, só para a gente entender melhor esses números, ministro, agora são 245 mil, exato, mas esse número pode chegar a 301 mil? Na verdade, nós recebemos até hoje, das 3.700 prefeituras, cerca de 301 mil taxistas. Já recebemos mais, porque nós abrimos uma segunda janela e já recebemos 345 mil. Mas para a primeira janela, a gente recebeu 300.771 taxistas. Desse número, nós estamos pagando, a partir de hoje, 245 mil. Então, a gente tem um potencial aí de mais 100 mil taxistas que podem vir a receber nas próximas etapas. Mais 100 mil. Certo, ministro. E como é que está sendo feito esse pagamento na prática? Nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, que é um banco que tem a experiência para fazer o pagamento desse tipo de benefício, já fez o pagamento do bem no passado, paga o Auxílio Brasil. Então, nós optamos pela Caixa Econômica e também pela capilaridade que a Caixa Econômica tem. Afinal de contas, ela tem mais de 4.000 agências em todo o Brasil e essas agências podem dar o atendimento a essa população taxista. Agora, no caso de um taxista, por exemplo, que não tenha conta na Caixa ou que não tem acesso, tem outra forma? Não há problema nenhum. A Caixa vai abrir a conta, é uma conta social, a Caixa vai fazer a abertura automaticamente à medida em que a Dataprev, que é a nossa empresa de processamento de dados, mandar para lá o cadastro com o nome, com o CPF desse taxista. Agora, ministro, o pagamento do benefício taxista está previsto na Emenda Constitucional 123, que instituiu uma situação de emergência nacional para permitir o pagamento de alguns benefícios sociais. Como é que o benefício emergencial aos taxistas se insere nessa emenda? Qual a importância dele para essa categoria de trabalhadores? O Brasil não tem a governança sobre o aumento absurdo do petróleo do mundo, não é? Então, o governo federal resolveu subsidiar
essa categoria tão sofrida, principalmente durante a Covid. Talvez os taxistas tenham sido também uma das categorias que mais sofreram com o fim do turismo, né, com o fechamento de uma série de hotéis e tudo mais. Então, o governo resolveu subsidiar. Tem que ficar claro que o governo não tem a pretensão de custear o combustível desses taxistas. É apenas para subsidiar, para que eles possam continuar fazendo a operação de taxista. Agora, ministro, a mesma emenda constitucional também determina o pagamento do bem caminhoneiro, né? Mas para receber, o profissional caminhoneiro deve fazer uma autodeclaração. Quem são esses profissionais que podem fazer essa declaração? São todos os caminhoneiros? Não, negativo. Só podem fazer aqueles caminhoneiros que estavam cadastrados na base da Agência Nacional de Transportes Terrestres até o dia 31 de maio de 2022. Então, só essas pessoas que estão na base de dados da NTT, que a NTT mandou para nós essa base de dados, e lá nós identificamos que tem cerca de 600 mil caminhoneiros que estão como ativos. E também, para que a gente pudesse dar celeridade no pagamento, ou seja, pagar ainda no início de agosto, nós dividimos em 2 lotes. O primeiro lote começou a ser pago no dia 9/8, então o primeiro lote começou a ser pago no dia 9/8, e agora nós pagamos 191 mil caminhoneiros. E abrimos a possibilidade, a partir de segunda-feira passada, para que os outros 400 mil fizessem a autodeclaração. Essa autodeclaração não é absolutamente nada demais. Ele vai dizer que ele é caminhoneiro, que ele é transportador autônomo de carga, que ele está exercendo a atividade regularmente, que ele tem um Renavan e ele vai informar o Renavan do veículo que ele tem. E nós vai declarar que ele responde civil e criminalmente pelas informações ali contidas, vai assinar eletronicamente, nós vamos compilar isso e no próximo pagamento nós vamos fazer o pagamento para essas pessoas. O sistema está aberto para que ele faça essa autodeclaração de ontem até o dia 29 agora do 8, para que a gente possa fazer o pagamento no dia 6/9, ainda referente à parcela de junho e julho. Mas então, o benefício é para os transportadores autônomos de carga, para os caminhoneiros autônomos, então. Exatamente, para os transportadores autônomos de cargas, cadastrados na base da Agência Nacional de Transportes Terrestres até o dia 31/5/2022. Então, ministro, mais de 190 mil caminhoneiros já começaram a receber as 2 primeiras parcelas, também de R$1.000, assim como acontece com os taxistas. Eles já cumpriram, então, todos os critérios. Exatamente. Inclusive, estes 191 mil, quase 191 mil, não precisam fazer autodeclaração. Os que precisam fazer autodeclaração são os 400 mil restantes. Bom, ministro... Aliás, eu posso dar Eu estou feliz hoje, estou muito feliz hoje, porque hoje é o segundo dia do formulário no ar e nós já temos 50 mil, desses 400 mil, 50 mil caminhoneiros já foram cadastrados. E o pagamento deles está sendo feito como o dos taxistas pela Caixa, né? Pela Caixa Econômica Federal, também com a conta social. Ministro, só para a gente relembrar aqui, como é que se faz essa autodeclaração? Você pode dar um passo a passo para o caminhoneiro que estiver ouvindo a gente? É muito simples, é só o caminhoneiro entrar no site do Ministério do Trabalho e Previdência, o site é gov.br/trabalho e previdência, e lá tem o link. No link ele vai achar o formulário para poder fazer a autodeclaração. E a autodeclaração é muito simples. Já tem o texto praticamente que formatado e ele só vai assinar eletronicamente e informar o Renavan do caminhão que ele utiliza para fazer o transporte. Tem também algum telefone, ministro, que eles possam ligar? Sim, o Ministério do Trabalho e Previdência disponibilizou o 158, o telefone 158, para tanto os taxistas como os caminhoneiros, se tiverem dúvida, podem utilizar esse número para poder tirar dúvidas. E esse pagamento está sendo feito da mesma forma como o dos taxistas, pela Caixa Econômica? Exatamente, pela Caixa Econômica, na mesma modalidade de conta. É uma conta social que será aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Estamos conversando com o ministro do Trabalho e Previdência Social, José Carlos Oliveira. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, justamente para falar de Previdência.
Previdência, para falar de INSS. Já está valendo uma medida que permite ao trabalhador entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, sem passar por perícia. Como é que funciona esse serviço e como é que está a procura por ele? Na verdade, ele vai continuar passando pela perícia, só que não fisicamente. No momento em que ele requerer esse benefício, o benefício por incapacidade temporária, ele vai anexar o atestado médico dele e esse atestado vai ser analisado por um médico da Perícia Médica Federal. Ele só não vai presencialmente. Então, isso vai facilitar muito, inclusive em regiões onde nós não temos médicos peritos. Então, como é a região norte do Brasil. Então, o objetivo da medida é esse, é facilitar a vida do cidadão e também dos peritos. Né? Sem dúvida, facilitar a vida do cidadão e aproveitar melhor a mão de obra do perito, porque às vezes o perito está numa região e lá ele tem uma certa ociosidade de mão de obra, nós temos uma certa ociosidade de mão de obra e a gente pode melhorar, quer dizer, a utilização dessa mão de obra fazendo a perícia de lugares onde nós não temos peritos. Fazendo essa perícia à distância, né? Exatamente. Tem uma estimativa, ministro, de quantas pessoas podem ser beneficiadas? Cerca de 900 mil pessoas serão beneficiadas com essa modalidade. Isso já ajuda a desafogar pouco dúvida. Também o serviço de agendamento. É esse o propósito. Nós temos que falar, né? Nós tivemos uma paralisação dos médicos peritos, eles ficaram cerca de 60 dias paralisados e retornando, nós temos lá um acúmulo, nós fizemos um acordo com eles foram sempre prontos a nos ajudar para poder fazer a perícia nessa modalidade do que a gente chama de ateste med. Quem é que pode ser atendido nessa modalidade, ministro? Qualquer pessoa. Só não há possibilidade de você atender nessa modalidade uma pessoa que já está na iminência de se aposentar por invalidez. Quando ele estiver na iminência de se aposentar por invalidez, aí sim ele tem que fazer uma perícia presencial. Mas só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, ministro, supondo que a pessoa esteja numa cidade em que há disponibilidade de perícia presencial, mesmo assim ela pode acessar essa perícia à distância? Pode sim. O critério para que essa modalidade esteja disponibilizada para o cidadão são agências que têm o tempo de espera acima de 30 dias. Então, se ele entrar em contato para fazer um agendamento numa agência e lá tem uma espera acima de 30 dias, ele automaticamente vai fazer o requerimento dessa modalidade e atendido por essa modalidade. Certo, ministro. Então, a gente pode dizer que fica mais rápido, mais fácil conseguir o auxílio-doença. E quem ainda quiser mais informações, como é que faz? Pode ligar no 135, que é o número de informações da Previdência Social do INSS. E o site, ministro? O site da Previdência Social também é o mesmo, gov.br/trabalho e previdência, perdão, então vou repetir, gov.br/trabalho e previdência. E aí, 135 para quem tem interesse nesses serviços do INSS, sim. 158 para os caminhoneiros que quiserem saber. Que tiverem dúvidas dos benefícios que estão sendo pagos. Tá joia. Nós conversamos agora então com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a importância de estar aqui. É sempre importante a gente poder comunicar às pessoas dos seus direitos. Bom, e como conversamos agora... Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro José Carlos Oliveira, do Trabalho e Previdência. Ele esclareceu dúvidas sobre o pagamento do benefício taxista, que começou a ser pago hoje para motoristas de todo o país. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.